Eu até queria colocar, né, eu sou professora de inglês lá no Núcleo de Alvorada, e os alunos no início lá, eles queriam ter aula de espanhol, porque o espanhol para eles consideram mais fácil, né? Entre aspas. Eles acham que o nosso portunhol, essa coisa do hasta la vista é tudo e pronto. E no início eu também tive essa dificuldade com eles, porque mesmo eles tendo inglês em todo o ensino fundamental e médio, eles têm uma dificuldade imensa em vocabulário. E eu, na minha primeira aula, assim, eu fiquei meio receosa, né? Mas eu me lembrei da minha primeira aula no estado com a professora. Quando eu passei no concurso, eu tinha 20, alguma coisa, assim, muito novinha, e me botaram na aula do ensino médio. Aí a minha supervisora falou, você fala qualquer coisa lá que eles não vão entender mesmo, eles não sabem nada. E eu fiquei, aí ele me deu tanta gana aquilo, eu disse, não, agora eu vou dar uma aula igual a de arte, igual a do cultural da vida, eu vou fazer uma coisa muito legal do que fazer qualquer coisa com meus alunos. E eu fiz isso no Zumbi, tanto na primeira vez, quando eu fiz lá em 2001, como agora. E agora a resistência foi, eu achei que seria muito maior, porque eles são tudo da mesma escola praticamente, né? E os alunos pegaram e a primeira coisa que eu fiz foi um texto. Texto de vestibular, não peguei textinho de diálogo. E já passei para eles lerem e interpretarem. Para minha surpresa, eles têm aquele medo inicial de se expressar. Mas todos eles já têm um conhecimento prévio muito bom. Então, para quando a gente vai trabalhar línguas com eles, acho que está no caminho muito certo assim, de pegar e já chegar mesmo dando texto, porque eles sabem ler, eles sabem interpretar. Eles não são assim como a coordenadora falou, joga qualquer coisa que eles não sabem nada. Por mais que eles tenham ficado tempo sem estudar, tem alguns lá que estão 3, 4 anos fora da sala de aula, mas eles conseguem sim pegar um texto, ainda mais se tiver alternativas para eles marcarem juntos, eles têm a noção de interpretação e vai adiante. E daí a questão do vocabulário mesmo, né? Se a gente pegar e trouxer todo dia para eles uma leitura, porque esse que é o fundamental, é incentivá-los e desafiá-los, né? Eu, nessa atividade eu também tive a compreensão de que antes de começar a gente tinha que ter um momento para tratar da pronúncia, de como é que se fala cada palavra, porque isso limita as pessoas na hora de te perguntar. Eu nem sei falar direito essa palavra, então não vou nem perguntar, ela nem vai me entender. Então foi uma das coisas que eu pensei também no direito a partir da atividade. Então, mas é a tradução também, né? Porque começa a valer uma coisa, tu pode estar entendendo a tua leitura, mas tu não sabe o que significa. Que é o muito do inglês, né? Assim, tu pega, a maioria lê ali, mas não sabe o que significa aquilo dali. E fica no ar, né? É uma coisa que eu sempre ressalto para vocês. Não vão ter, né, um dicionário na hora da prova. Então, quanto mais ela diz, quanto mais vocês tiverem vocabulário e vocês vão tirar lendo, né, tendo contato com outras palavras, mas, então... Eu só acho uma coisa. Como é que é? Não, é que às vezes assim, a gente fica subestimando, né? Mas eu acho que, por exemplo, na questão das línguas, às vezes, volta mais aquela coisa do experiência. Na história mesmo, para ensinar, cara, a gente já começou, eu já acho que começou a pegou um texto do Galeano, assim, que não é um texto muito simples, né? Eu não sei porque eu fiz a prova de inglês sempre da URGS, né? E a prova de inglês ela é um texto difícil, muito difícil e muito simples. E eu acho que o espanhol também é mais ou menos assim. E é de tu entender, então tu tem que trabalhar com texto mesmo pra galera ir lendo e fazendo. E de repente a informação que tu tem de história te acrescenta mais do que se fosse só formado só para português, tu já está mais. Tu tem conhecimento da prova e tal, sabe? Que isso que é importante. Saber o que conseguir trazer para alguma coisa que seja relevante. Assim. E eu acho que essa coisa de a gente não saber tudo é bem. Eu também faço isso direto de falar. Na realidade, de geografia, quando eu falo, geografia eu sei muito pouco, mas fazer a prova da URGS eu sei fazer, sei passar. Já passei por isso.
Eu acho que isso é importante. Na realidade, o que a gente fala assim, a gente não vai saber tudo, sabe? Na minha área lá de geografia é muito ampla, não vou saber tudo, isso tudo está caindo lá. Só que aquelas coisas assim, já tem um acúmulo maior que consegue orientar o que é importante tu saber. Né? E isso independe da tua formação específica. Assim. Eu lembro de uma conversa sobre isso, uma conversa que eu tive com a Nath, também, não sei se ela lembra, que ela dizendo por que também ela continuou, né, dando aula de espanhol, porque também veio o retorno, né, que os alunos dizendo que as questões, várias coisas que trabalharam na aula, que caiu no vestibular, que caiu no simulado, né, então de que essa coisa, que também sabe aquilo que cai na prova, né, então como fazer, trabalhar isso na sala de aula é importante, né. Como é que tu desenvolveu essa estratégia? A partir de onde tu, assim, associar o início do texto com as classes gramaticais, por exemplo, que você deu? De abordar as classes gramaticais através do texto e assinalar lá e na verdade, essa atividade foi uma atividade que eu mesmo pensei. Então, eu peguei um texto e fiz o quadrinho e propus para eles que olhasse para esse texto e me colocasse no quadrinho cada uma das palavras das classes gramaticais que eles encontravam nas palavras do texto. Né? Tipo, artigos, todos os artigos que eles encontravam, eles iam preenchendo. E aí, tipo, a ideia era se deparar com essa dificuldade mesmo de que na hora de ler o texto, de que não está tudo proposto, tudo explícito, a gente tem dificuldade de identificar. Aí também de buscar na lembrança de como eles trabalharam isso em algum momento da fase escolar no português. E aí vem a ideia da comparação, que eu não sei se é uma ideia muito lá, uma estratégia muito utilizada, não sei, mas eu sempre utilizo, né? Tipo, como é que a gente faz no português? Não, no espanhol, o espanhol ele também tem muita semelhança. Ele é bem semelhante, então a gente só vai pensar na seguinte lógica. A ideia foi resgatar essa conhecimento que eu tenho em português e trazer para o espanhol a partir desse momento. Você responde? Não ficou? Não, só colocar Não, já usou isso como história, por exemplo, em outra situação que não é espanhol, assim. Pode ter associação de conceitos também. Desse jeito não. Essa é uma ideia boa, né? A associação de palavras e conceitos, sim. Pode associar conceitos. Né? Por exemplo, aqui eu coloco os conceitos no quadro. Isso. Não, tem uma palavra que ela pertence a uma classe gramatical. Enfim, o artigo ele tem um conceito associativo. E aí tu vai fazer uma associação daquela palavra que está lá com a classe gramatical. Daqui, né? Que olha, dá para identificar para outras situações. Vai demorar nas disciplinas da prova do Enem, na linguagem, né? Todas as provas de linguagem. Porque na verdade eu trabalhando com linguagem, informação, tratamento de informação, comunicação, outras coisinhas. Né? Coloquei Muito paternidade. Só complementar até pontual também. Eu achei muito bacana a estratégia já começar com o texto. E eu acho que eu fiquei pensando outras coisas que poderiam ser feitas, assim, né? Modificações dessa. Uma coisa que eu pensei que talvez seja a tarefa bem útil, assim, bem divertida até, era começar a fazer um jogo de adivinhação em cima de textos, assim. Do tipo, eu fiquei pensando, tem um monte de música que é famosa em português, tem uma versão em espanhol também, né? Aí se você trouxesse umas versões de músicas em espanhol sem um nome, né? E a galera tinha que ler e adivinhar que música que era em português. Não, a minha professora de espanhol, ela dá faltando frases que a gente tem que botar do jeito que a gente ouviu, ela põe duas vezes. A primeira a gente pega e daí ela põe de novo para ver o que a gente não conseguiu pegar no primeiro momento. E depois ela faz a correção, como que a gente escreveu, né, do jeito que tá, né. Por exemplo, assim, tem muitas coisas que a gente escuta e que acha que é de uma forma que se escreve e acha também uma coisa que significa, que não é que nem a vassoura no caso. Que a gente acha que é uma coisa, mas não é. E daí ela faz com que a gente trabalhe e assim, a gente ouvindo e a maneira que a gente vai escrever, né. E até no espanhol tem muitas, que nem lá o Jota, né, essas
coisa que o som troca, a maneira que escreve troca o som, né? Que isso é uma coisa que a gente pega, porque a gente escutando a gente consegue escrever tais coisas e outras a gente na prática, né? Sempre vendo, a gente faz. Que nem uma coisa que uma professora minha que eu fiz, assisti 4 aulas de inglês, um curso, né? Que era como um bônus que eu fiz, que ela pegou e botou assim, tinha os computadores, ela levou a gente para a escola de informática. E tinha os computadores e ela botou a gente a conversar em inglês com nossos colegas. Eu não sabia com quem eu estava conversando. Né? Eu perguntava o nome, podia ser um do meu lado, um atrás da primeira aula, né? Daí a gente ia falando em inglês. Que ainda mais com a internet, que é uma coisa que dá todo mundo, né? Isso é normal agora de todo mundo estar na internet, uma coisa assim, né? Que no papel, escrever, perguntar, né? Até porque a gente tem que escrever, esse site de bate-papo, a gente tem uma maneira de escrever errado. E daí quando a gente vai fazer uma redação, alguma coisa, a gente acaba escrevendo, né? Porque a gente abrevia, a gente não tem mais todo aquele. Como é que posso me expressar assim? Aquela. Ninguém mais usa, assim. Daí tu fala uma redação, tem aquele exemplo de português, as palavras que tu não conhece. Gente viva, né? A maioria. Não dá, obrigado.